Louvado seja o glorioso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, neste momento, rogo-vos as vossas orações para que Deus nos conceda uma palavra que sirva também para a nossa edificação espiritual e despertamento, não é? Então, convido-vos para juntos lermos um texto na palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo São Paulo escrita aos Romanos, o capítulo 12, o versículo 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vemos neste texto sagrado o apóstolo Paulo, ele chamando-nos a atenção para o culto racional, para usarmos o nosso entendimento, a nossa razão, para buscarmos a Deus. É importante que todo aquele que entregou a sua vida a Cristo Jesus seja uma pessoa que pense e pense, né? É importante utilizar o pensamento, a meditação, a reflexão para viver de modo que agrade a Deus, pois o Senhor Jesus, Ele nos salvou para que pudéssemos também servi-lo como Senhor. Todo aquele que tem a Cristo como Salvador também deve reconhecê-lo e adorá-lo como Deus e como Senhor de nossas vidas. Não é em vão que o salmista no Salmo 46, o versículo 10 diz, sabei, no Salmo 100, não é? Em versículo 3 ele diz assim, sabei que o Senhor é Deus. É importante entender que o Senhor que nós servimos, Ele é Deus. E como Deus, Ele é misericordioso, Ele é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. E todos nós fomos alvos da sua misericórdia, pois através do sacrifício que Jesus Cristo efetuou na cruz do Calvário, Ele ganhou para nós uma eterna salvação, nos concedendo o privilégio de podermos sermos agora ser chamados filhos de Deus. Então, nós observamos que o apóstolo São Paulo, no versículo 1, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É como que o apóstolo estivesse dizendo, qual a resposta que nós vamos dar para Deus pelas suas grandes misericórdias para conosco? Qual a resposta que você vai dar a Deus pela sua grande bondade, pela sua grande misericórdia? O capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 1, diz que Ele nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados. E que o nosso destino era um destino difícil, porque éramos, por natureza, filhos da ira. Vivíamos segundo o curso deste mundo. Não tinha esperança para nós, versículo 11 em diante do capítulo 2 de Efésios, diz que nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Estávamos perdidos. Mas glória a Deus que pelo sacrifício que Jesus efetuou no Calvário, nós que antes estávamos longe, agora chegamos para perto. Hoje nós temos acesso pleno à presença de Deus, porque quando Jesus deu o brado do consumado na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e agora o acesso para Deus ficou livre. O escritor aos Hebreus, compreendendo esta verdade, disse que agora podemos chegar com verdadeiro coração e inteira certeza de fé perante o trono da graça, sabendo que acharemos graça em tempo oportuno. Deus se tornou acessível a nós através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. As muitas misericórdias de Deus, ela nos alcançou de um modo extraordinário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, e o versículo 8, ele disse que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estávamos perdidos, mas fomos achados.
Glória a Deus. E aí o apóstolo diz, qual é a resposta que você vai dar a Deus pelas suas muitas misericórdias? Além da salvação da alma, vem as bênçãos que acompanham a salvação, como o batismo com o Espírito Santo, não é? O falar em mistério com Deus, a liberdade de poder ser usado pelos dons espirituais. É graça sobre graça, é a misericórdia de Deus abundante em nossas vidas. E que resposta vamos dar a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos concedido? Nós observamos que Ele diz aqui que nós devemos entregar, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ofereça para Deus. Pegue sua vida e coloque no altar para viver para Deus. O sacrifício vivo. Outrora, no antigo pacto, o sacrifício que era oferecido a Deus era um sacrifício morto. O animal ele tinha que ser imolado e colocado sobre o altar, onde ele era consumido por inteiro. Na nova dispensação, agora, o sacrifício é vivo, ele é voluntário. As chamas, elas vão queimar, mas a gente fica lá. Você tem a opção de correr, mas o amor faz com que você fique. Observe que o amor de Deus, ele é incondicional, mas ele precisa ser correspondido. E uma forma de corresponder ao amor de Deus é colocar a nossa vida no altar para viver exclusivamente para Deus. Assim como o Senhor Jesus, ele tinha o propósito de viver exclusivamente para Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 29, Jesus disse, aquele que me enviou está comigo. O Pai sempre me ouve, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Viver para agradar a Deus deve ser o nosso maior objetivo. E oferecer a vida por inteiro a Deus para ser um instrumento nas mãos de Deus, para o louvor da sua glória, é algo que nós devemos fazê-lo, porque nós agradecemos a Ele pela tão grande salvação. A salvação que não tínhamos como ser salvo por nós mesmos. É porque o profeta Isaías já disse que a nossa justiça era considerada como trapo de imundícia. Então nós não tínhamos como nos achegar perante um Deus santo, porque Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas Cristo Jesus, Ele também se ofertou por nós. Ele se entregou por nós. Por isso, nós devemos entregar a nossa vida a Deus, porque Cristo, Ele se entregou por nós. Observe como é interessante. Jesus disse naquele dia a Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o Pai, dá ao Filho, e o Filho aceita ser dado. Pois lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14 de João, 1:14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo, dando um zoom aí nesse texto, ele chega para nós na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5, 6 em diante, aí ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. O verbo, ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e estando em semelhança de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se também como homem, humilhou-se como Deus, tornando-se servo, humilhou-se como homem, assumindo o castigo que era nosso, e morrendo em morte de cruz. Ele entregou a sua vida por nós. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Houve uma entrega de Cristo por nós. Ele se ofertou. Nós cantamos um hino que é muito conhecido. Ele diz assim, deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, em ter dado o seu Filho, em ter Cristo se dado por nós.
Paulo entendeu esta verdade, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20, ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que coisa interessante. Cristo, ele se entregou por mim, ele se deu por mim. E isso foi a demonstração do amor de Deus por nós. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5, o versículo 23, 24, por ali descendo, quando ele está dando conselho aos casais, ele diz: vós mulheres, sede submissos a vosso marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. Vós maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se doou, Jesus se entregou. E que resposta nós vamos dar a Deus, senão a entrega do nosso ser para Ele? Aleluia. Entregar a nossa vida a Deus para viver uma vida totalmente exclusiva para a glória e louvor do nome do Senhor. E uma das melhores maneiras também de entregar a nossa vida a Deus é deixá-la no altar da oração. É entregar para viver uma vida no altar de oração. É alguém que foi vencido pelo amor de Deus e rendeu-se de tal maneira que se coloca sobre o altar em verdadeira consagração para ser consumido por inteiro a Deus. Me lembro agora que o nosso pastor presidente, ele contou para nós uma das suas experiências, ainda jovem. Ele disse: Senhor, que a minha vida seja consumida por Ti, como um papel é queimado. Assim, nós precisamos entregar a nossa vida para ser completamente queimada por Deus. Entregue, isso quer dizer, colocar a vida sobre o altar em verdadeira consagração, para ser consumido por inteiro, espírito, alma e corpo. Foi isso que Paulo disse escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo em Atos, no capítulo, falando, no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 24, ele disse: em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta, para dar testemunho do Evangelho da glória e da graça de Cristo. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, é importante que nós possamos entregar a nossa vida a Deus e colocá-la no altar da adoração. Ofertar-se a Deus em oração, em adoração, para servi-lo com prazer, com alegria, com devoção, assim como muitos santos no passado. Os nossos obreiros que conheceram a Deus e resolveram viver uma vida completamente dedicada a Deus, compôs vários hinos. Por exemplo, o hino 5 da nossa harpa, nós encontramos o autor dizendo assim: espírito, alma e corpo oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vens tu selar. E 432, o autor do hino diz assim: toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida
vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Olha o que é oração. Olha o que é colocar a vida no altar. Ele diz assim: ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, aleluia, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Você já fez essa entrega a Deus do seu ser? Já confessou Jesus como Salvador? Já se rendeu para Ele? Se você não fez, aproveite agora, já faça a sua decisão e já entre em contato conosco pelas linhas interativas que estão aparecendo aí na sua tela. É o 3797-9521 e o DDD 81. Você pode também mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o 99466-5098. Aproveite este momento e já faça a sua entrega a Cristo como oferta, não é? Do seu ser para Deus. E se você já é crente, então aproveite o momento e durante toda esta campanha de oração, oferte-se sobre o altar, se doe para viver na presença de Deus. Observe que viver no altar da oração também é viver na presença de Deus. E a presença de Deus, irmãos, ele traz consigo tudo que Deus é. Tudo que Deus é em si mesmo está acompanhado com a sua presença. Amor, graça, misericórdia, santidade, justiça, poder, onisciência, onipresença, tudo que Deus é, todos os seus atributos, vem juntamente. Quando nós vivemos na sua presença, nós passamos a desfrutar da presença de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da verdade de Deus. Nós passamos a desfrutar da justiça de Deus, do poder de Deus na nossa vida. Aquele que se coloca no altar da oração para viver uma vida dedicada a Deus, certamente contará com vitória, certamente contará com graça, certamente contará com a bondade de Deus. Portanto, a presença de Deus nos alegra, nos consola, nos fortalece, nos exorta, nos corrige, nos santifica, nos guia, nos dá ousadia, nos capacita para realizarmos a sua obra. Se você deseja viver uma vida produtiva para Deus, oferte-se no altar da oração, desfrute da bênção da presença de Deus. Viver no altar da oração é indispensável para viver uma vida renovada. Se você deseja ser um crente renovado, viva no altar da oração. Eu te desafio, se você se colocar no altar da oração, você jamais será o mesmo, sua vida jamais será vazia, jamais faltará a presença de Deus na sua vida. Você terá ousadia diante de Deus, você terá ousadia diante dos homens. Aleluia. Quando se vive no altar da oração, se tem ousadia na presença de Deus. Elias chegou, colocou o altar, arrumou o altar que estava derrubado, colocou as pedras, colocou o sacrifício, mandou colocar água e depois disse: Senhor, do jeito que o Senhor disse eu fiz, agora é contigo. Responde-me, Senhor, para que este povo veja que Tu és Deus. E o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Quando você vive no altar da oração, você tem ousadia diante dos homens. Elias chegou diante de Acabe e disse: não cairá orvalho nem chuva, até segundo a minha palavra. Quando se vive no altar da oração, se desfruta da realidade e da glória de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.
para vivermos tal vida, é necessário estarmos atentos à recomendação do Senhor Jesus. Ele deu a ordem: orai, vigiai. Ele falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Se você deseja ter uma vida vitoriosa, então aproveite, meu amigo, para desfrutar de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ajude a vivermos esta vida. Devemos orar. Quando estamos na presença de Deus, nós passamos a comungar com os sentimentos de Deus. Deus, ele se sente à vontade para revelar os seus mistérios, os seus segredos para nós. Me recordo agora que o pastor Leôncio estava um dia tão preocupado. E ele ouviu quando o Senhor falou com ele: Leôncio, anda à vontade na minha vontade. Aleluia. Anda à vontade na minha vontade. Quando o crente ele vive no altar da oração, ele anda à vontade na vontade de Deus. Ele não tem medo. Se é Deus que o conduz, se é a vontade de Deus que o guia, então não há medo, porque o temor desaparece. Ali diante do grande Golias, ele disse: tu vens a mim com espada e com lança, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, que Deus nos ajude a andar à vontade, na sua vontade, e desfrutarmos de Deus.